Olá, muito bem-vindos ao canal mais uma vez e a gente vai continuar a leitura do livro A Chave Mestra essa semana. Nesse vídeo segue a lição 10. Se você compreender perfeitamente as ideias contidas nessa lição, aprenderá que nada acontece sem uma causa definida. Você será capaz de formular seus planos de acordo com conhecimentos preciosos. Saberá como controlar qualquer situação utilizando as causas adequadas. Quando vencer e você vencerá, saberá exatamente por que venceu. O homem comum, que não tem conhecimento preciso de causa e efeito, é governado pelos sentimentos ou pelas emoções. Ele pensa principalmente para justificar as próprias ações. Se fracassar nos negócios, diz que não teve sorte. Se não gostar de música, declara que a música é um luxo dispendioso. Se for um modesto empregado de escritório, afirma que teria mais sucesso num trabalho ao ar livre. Se não tiver amigos, diz que sua individualidade é delicada demais para ser apreciada. Ele nunca pensa num problema até as últimas consequências. Em suma, ignora que cada efeito é o resultado de certa causa definida e procura se consolar com explicações e desculpas. Só pensa em se defender. Por outro lado, o homem que entende que não há efeito sem uma causa correspondente pensa de forma impessoal. Ele vai à raiz dos fatos, quaisquer que sejam as consequências. Está livre para seguir a trilha da verdade, leve para onde levar. Ele vê toda a questão com clareza, atende às exigências por inteiro e com honestidade, e o resultado é que o mundo lhe dá tudo o que tem em termos de amizade, honra, amor e aprovação. A abundância é uma lei natural do universo. As provas dessa lei são conclusivas. Nós as vemos em toda parte, em todo lugar a natureza é generosa, pródiga, extravagante. Em nenhuma parte da criação se observa a economia. Em tudo se manifesta a profusão. Os milhões e milhões de árvores, flores, plantas e animais, assim como o vasto esquema de reprodução no qual se repete incessantemente o processo de criação e recriação, tudo indica a prodigalidade com que a natureza cria recursos para o homem. Evidentemente, há abundância para todos, mas também é óbvio que muitos deixam de participar da fartura. Esses ainda não perceberam a universalidade de toda a substância e que a mente é o princípio ativo pelo qual nos relacionamos aos objetos desejados. Toda riqueza é filha do poder. As posses só têm valor quando conferem poder. Os acontecimentos só são significativos se afetarem o poder. Todas as coisas representam formas e graus de poder. O conhecimento de causa e efeito revelado pelas leis que governam a eletricidade, a afinidade química e a gravitação permite ao homem planejar corajosamente e executar de modo destemido. Essas leis são chamadas leis naturais, porque governam o mundo físico, mas nem todo poder é físico. Também temos o poder mental e o poder moral e espiritual. O poder espiritual é superior porque existe em um plano mais elevado. Ele permitiu ao homem descobrir a lei graças à qual essas forças maravilhosas da natureza puderam ser controladas e levadas a fazer o trabalho de centenas ou milhares de homens. Também permitiu a descoberta das leis que aniquilaram o tempo e o espaço e permitiram superar a lei da gravitação. A operação dessa lei depende de contato espiritual, como bem expressou Henry Drummond. No mundo físico conhecido por nós, há o orgânico e o inorgânico. O mundo inorgânico mineral é absolutamente isolado do mundo das plantas e dos animais. A passagem é hermeticamente fechada. Essas barreiras nunca foram cruzadas. Não há uma alteração de substância, uma modificação do meio ambiente, uma química, uma eletricidade, uma forma de energia ou um tipo de evolução que possa jamais dar o atributo da vida a um só átomo do mundo mineral. Somente quando se introduz nesse mundo morto alguma forma de vida, esses átomos inertes podem ser dotados das propriedades da vitalidade. Sem esse contato com a vida,
Eles permanecem para sempre fixados na esfera inorgânica. Huxley afirma que a doutrina da biogênese, só a vida gera vida, é vitoriosa em toda a linha. E Tyndall foi constrangido a dizer: declaro não haver nenhuma evidência confiável capaz de provar que a vida em nossos dias surgiu independentemente de uma vida anterior. As leis da física podem explicar os fenômenos inorgânicos. A biologia explica e justifica o desenvolvimento da matéria orgânica, mas, sobre o ponto de contato, a ciência silencia. Uma passagem similar existe entre o mundo natural e o mundo espiritual. Pelo lado natural, essa passagem está hermeticamente fechada. A porta está cerrada, ninguém pode abri-la. Nenhuma alteração orgânica, nenhuma energia mental, nenhum esforço moral, nenhum tipo de progresso pode permitir a um ser humano entrar no mundo espiritual. Mas, tal como a planta penetra no mundo mineral e o influencia com os mistérios da vida, também a mente universal penetra a mente humana e lhe confere qualidades novas, estranhas, assombrosas e até mesmo maravilhosas. Todos os homens e mulheres que alcançaram realizações no mundo da indústria, do comércio ou da arte chegaram a tais resultados mediante esse processo. O pensamento é o elo entre o infinito e o finito, entre o universal e o individual. Vimos que entre o mundo orgânico e o inorgânico há uma barreira impenetrável e, para a matéria, a única maneira de poder desabrochar é impregnar-se de vida. Quando a semente mergulha no mundo mineral e começa a se desenvolver e a avançar para fora, a matéria morta começa a viver. 1000 dedos invisíveis começam a tecer um ambiente adequado para a recém-chegada e, à medida que a lei do crescimento começa a entrar em vigor, vemos o processo continuar até que o lírio finalmente aparece. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Mesmo assim, se deixarmos um pensamento cair na substância invisível da mente universal, a substância de que são criadas todas as coisas, então, quando o pensamento deitar raízes, a lei do crescimento entrará em vigor e veremos que as condições e o ambiente são apenas as formas objetivas de nosso pensamento. Segundo a lei, o pensamento é uma forma vital e ativa de energia dinâmica que tem o poder de se correlacionar com o seu objeto e fazer com que a matéria invisível de que são criadas todas as coisas venha a brotar para o mundo visível ou objetivo. Essa é a lei segundo a qual tudo se manifesta. É a chave mestra que nos autoriza a entrar no esconderijo do Altíssimo e nos dá o domínio sobre todas as coisas. Com uma compreensão dessa lei, você poderá determinar algum negócio e ele se manterá firme. Não poderia ser de outra forma. Se a alma do universo que conhecemos é o Espírito Universal, então o universo é simplesmente a condição que o Espírito Universal criou para si. Nós somos apenas o espírito individualizado e estamos criando as condições para o nosso crescimento exatamente da mesma maneira. Esse poder criativo depende de reconhecermos o poder potencial do espírito ou da mente e não deve ser confundido com a evolução. A criação é o ato de trazer à existência o que não existe no mundo objetivo. A evolução é simplesmente o desdobramento das potencialidades das coisas que já existem. Ao nos aproveitarmos das possibilidades maravilhosas que nos são facultadas pelo funcionamento desta lei, devemos lembrar que não damos a menor contribuição à sua eficácia. Como disse o grande mestre, não sou eu quem faz as obras, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Então devemos assumir exatamente a mesma posição. Não podemos fazer nada para ajudar a manifestação. Simplesmente aceitamos a lei e a mente que tudo cria trará o resultado. O grande erro de nossos dias é a ideia de que o homem precisa dar origem à inteligência por meio da qual o infinito pode agir para concretizar um objetivo ou resultado específico. Nada disso é necessário. Podemos confiar que a mente universal encontrará os meios de realizar a manifestação necessária.
Entretanto, precisamos criar o ideal, e esse ideal deve ser perfeito. Como sabemos, as leis que governam a eletricidade foram formuladas de tal forma que, para o nosso benefício e conforto, esse poder invisível é controlado e utilizado de milhares de modos. Sabemos que mensagens são transmitidas em todo o mundo, que máquinas gigantescas cumprem sua tarefa, que agora praticamente todo mundo é iluminado, mas também sabemos que, se conscientemente ou por ignorância violarmos essa lei tocando num fio desencapado ou desprotegido, o resultado será desagradável e possivelmente desastroso. A falta de compreensão das leis que governam o mundo invisível tem o mesmo resultado e muitos sofrem as consequências o tempo todo. Conforme já foi explicado, a lei da causalidade depende da existência da polaridade e que um circuito precisa ser formado. Isso não pode ocorrer se não operarmos em harmonia com a lei. Como poderemos fazê-lo se não soubermos como é a lei? Como poderemos conhecê-la? Pelo estudo e pela observação. Em toda parte vemos a lei em funcionamento. A natureza inteira dá testemunho da operação da lei ao se expressar constantemente e silenciosamente de acordo com a lei do crescimento. Onde há crescimento, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia, de modo que tudo que tem vida está constantemente atraindo para si as condições e os suprimentos necessários à sua mais completa expressão. Se seu pensamento estiver em harmonia com o princípio criativo da natureza, ele estará sintonizado com a mente infinita e formará um circuito, não devolverá você ao vazio. Mas se seus pensamentos não estiverem em sintonia com o infinito e se não houver polaridade, nenhum circuito se forma. Nesse caso, qual será o resultado? Quando um dínamo está gerando eletricidade e o circuito é interrompido, não havendo saída de corrente, qual é o resultado? O dínamo para. Exatamente o mesmo acontecerá a você. Caso se ocupe de pensamentos que não estejam de acordo com o infinito e, consequentemente, não possam ser polarizados, não há circuito. Você está isolado, os pensamentos ficam em você, perturbando-o, causando-lhe preocupação e, finalmente, trazendo doença e, possivelmente, a morte. O diagnóstico do médico talvez não seja exatamente esse. Talvez ele dê a seu caso algum nome sofisticado, manufaturado para as várias doenças causadas por pensar de forma errada, mas mesmo assim, a causa é uma só. O pensamento construtivo necessariamente tem que ser criativo, mas o pensamento criativo precisa ser harmonioso e isso elimina todos os pensamentos destrutivos ou competitivos. Sabedoria, força, coragem, todas as condições harmoniosas são resultantes do poder, e vimos que todo poder vem de dentro. Da mesma forma, toda falta, limitação ou circunstância adversa resulta da fraqueza, que é apenas a ausência de poder. Ela vem de parte alguma, ela não é nada. A solução consiste então em adquirir poder, o que se faz da mesma forma como todo poder é adquirido, por meio de exercício. Exercício que consiste na aplicação de seu conhecimento. O conhecimento não se põe em prática por conta própria, você precisa aplicá-lo. A abundância não cairá do céu sobre você, não cairá em seu colo. No entanto, uma compreensão consciente da lei da atração e a intenção de fazê-la funcionar para um objetivo determinado, precioso, especial, somada à vontade de realizar o objetivo, trarão a materialização de seu desejo, graças à lei natural de transferência. Se você está no setor de negócios, essa lei irá ampliar e desenvolver os canais regulares e talvez sejam abertos canais de distribuição novos e insólitos. E quando a lei entrar em plena operação, você verá que aquilo que estava procurando virá atrás de você. Esta semana, escolha um espaço vazio na parede ou qualquer outro espaço conveniente e de onde normalmente se senta. Trace mentalmente uma linha preta horizontal de aproximadamente 15 centímetros. Procure ver a linha tão claramente como se ela estivesse pintada na parede. Agora desenhe mentalmente duas linhas verticais conectadas aos extremos da linha horizontal.
Então, trace uma linha horizontal ligando as duas linhas verticais. Você tem um quadrado. Tente ver o quadrado perfeitamente. Quando for capaz de fazê-lo, desenhe um círculo dentro do quadrado. Agora coloque um ponto no centro do círculo. Puxe o ponto mais ou menos 25 centímetros em sua direção. Você terá um cone sobre uma base quadrada. Como você se lembra, todo o seu desenho foi feito em preto. Mude-o para branco, vermelho e amarelo. Se for capaz de fazer isso, você terá obtido um expressivo progresso e logo estará capacitado a se concentrar em qualquer problema que tenha em mente. Então, ele finaliza essa lição com esse pensamento. Quando qualquer objeto ou objetivo for mantido claramente no pensamento, sua precipitação numa forma tangível e visível é apenas uma questão de tempo. A visão sempre precede e determina por si mesma a realização. Lilian Whiting. Essa foi a leitura então da lição 10. Eu espero que tenham gostado e pratiquem os exercícios. Muito obrigada e até a próxima!